Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre O Castelo Animado, ou Howl's Moving Castle, um dos clássicos mais amados de Hayao Miyazaki. Se filmes, séries e castelos que andam é a sua praia, quero pedir para que você já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do mundo do cinema aqui no Adorável Cinéfilo. E hoje a gente vai fazer uma análise de O Castelo Animado. Bom, em O Castelo Animado, Hayao Miyazaki inverte e subverte o seu próprio estilo de roteiro, porque ao invés de ele fazer uma típica jornada de amadurecimento, ele faz um filme onde adultos que já deviam ter chegado à idade adulta com maturidade não o fizeram. E ele molda sua história em cima disso, sobre como crescer sendo que você já é um adulto. O Miyazaki conduz isso levando personagens que têm o mesmo problema, no caso, o Hal, a Sophie, o Mark, o Calcifer e até a bruxa, que são pessoas que não querem assumir a responsabilidade de onde estão em suas vidas e que não querem seguir em frente. Ele bota essas pessoas dentro do mesmo teto para que elas possam ajudar uns aos outros a resolver os seus problemas. Em todos os outros filmes do Miyazaki tem muitas camadas aqui, há contos de fada até mitologia arquetípica, bem como também comentários sociais e ambientais. O programa de hoje vai mostrar para vocês os cuidados que cada um tem que ter com o planeta. E à medida que o Hayao Miyazaki amadurece como diretor, os seus filmes se tornam ainda mais complexos, ou seja, ainda mais confusos. Na Viagem de Chihiro, por exemplo, nós temos arcos inteiros que são do tipo piscou, perdeu, como por exemplo aquela trama do bebê. Algo semelhante acontece aqui em O Castelo Animado, que é um filme tão rico e frenético que a cada nova reassistida você pode descobrir um novo detalhe. Se você já viu esse filme mais de uma vez, inclusive, ou se vai rever depois desse vídeo, perceba como a Sophie aparece diferente em cada cena do filme devido às múltiplas transformações que ela tem. Seja na aparência ou na voz, é uma personagem que está em constante desequilíbrio e mudança, ao mesmo tempo que aquela caricatura de guerra no fundo vai se desenvolvendo. Aliás, existe essa tendência do Miyazaki a se referenciar a seus projetos anteriores, não como easter eggs, mas introduzindo no filme símbolos que ele próprio criou em outros projetos, como por exemplo o guarda-chuva do Totoro. A maioria dos filmes anteriores do Miyazaki tem algum tipo de história de amadurecimento, seja crescer tentando encontrar uma solução para problemas que a geração dos seus pais criou, como em Nayusuke, o Vale do Vento, ou o Castelo no Céu, ou crescer lutando por algo e tendo que experimentar a perda do que você está tanto lutando, como por exemplo em Princesa Mononoke. De todas essas histórias, ele vem com uma história completamente subversiva sobre personagens que estão tentando ao máximo durante todo o tempo de rodagem evitar chegar na idade adulta. Mas vamos lá, para falar sobre isso, vamos conhecer os personagens e saber um pouco mais a fundo sobre eles. Primeiro nós temos Sophie, que tem uma visão adorável da vida no início do filme. Claro, ela não quer viver a vida no fundo de uma chapelaria fazendo chapéus, mas na experiência dela é melhor fazer isso do que estar lá fora. Então o que é interessante é que quando a Sophie recebe aquele maldito feitiço que deixa ela velha, coitadinha, ela aceita isso rapidinho e vaza dali. Justamente porque ela já estava procurando um subterfúgio para se esconder. Ou seja, ela já pulou a vida adulta, a fase difícil que ela quer evitar, e já chegou na velhice. Então para ela, até que não foi algo tão ruim assim de início. Então temos Hal, que está permanentemente preso na adolescência. Ele ama o poder que vem com o crescimento, mas não as responsabilidades que vêm com a idade adulta. Ao longo do filme, o Hal tenta ser tudo para todo mundo, enquanto tem um medo mortal de perder o controle e de não ser amado. Inclusive, uma das cenas mais engraçadas do filme é o colapso que o Hal tem quando o cabelo dele muda de cor, onde ele solta a icônica frase de que ele não pode viver se ele não for bonito. E apesar disso ser um efeito cômico dentro do filme, diz muito acerca do personagem. É um personagem muito preocupado com a aceitação exterior e muito preocupado com a forma como as pessoas o enxergam. Então temos o Mark, sobre quem sabemos pouco, mas podemos deduzir que ele é o tipo de pessoa que teve que crescer muito rápido, né? O trabalho real dele é fingir ser adulto, mas ele mostra suas verdadeiras cores à medida que aprendemos que o que ele realmente precisa é de pertencimento e de uma família. Seguido disso temos o Calcifer, que sempre fica em primeiro lugar nas competições de demônios de fogo mais fofos da história da animação. Calcifer está lidando com o mesmo problema que os outros personagens, mas em um sentido mais metafórico. A pergunta dele é: o que acontece se eu mudar?
posso mudar, permanecer na mesma pessoa? E se eu mudar, eu vou morrer? O Lucifer não tem medo da idade adulta, mas ele tem medo da mudança, algo que também acontece para os outros personagens. E aí nós temos os adultos nesse filme, que são muitos dos exemplos de por que os nossos protagonistas não querem crescer. Os exemplos dos adultos que Sophie vê ao seu redor, por exemplo, são colegas de trabalho que sempre fofocam sobre ter uma vida melhor, mas nunca fazem efetivamente nada a respeito disso. Ela tem sua irmã Letty, cuja vida inteira gira em torno de parecer bonita e agradar aos homens em troca de atenção. Ela tem sua mãe, cuja personalidade está em constante competição com seus chapéus para saber quem é o mais exagerado e superficial. E os homens ao lado da Sophie são pessoas adoráveis, porque em menos de 5 minutos ela já é assediada na rua, né? Quando ela tá conversando com a irmã, ela é interrompida por um cara. Aliás, os homens desse filme são sempre trolhas que estão interrompendo as mulheres, né? E é muito interessante como o Miyazaki foi sensível aqui às vivências femininas. Eu acho que a cena onde a Sophie é assediada pelos guardas é muito bem conduzida, ainda mais pela maneira que o Hal entra na história, já mostrando que ele é um pouco diferente. Então eu achei bem legal. E nós temos os adultos na vida do Hal, né? A gente tem a Madame Sullivan, que trata-se na verdade de uma figura materna corrupta. Temos o rei, que trata-se de uma figura paterna idiota. Temos a bruxa do deserto, que só tá no negócio de magia por pura ganância. E tem os outros magos ali, bruxos e feiticeiros, que acabaram lutando na guerra, fizeram o que mandaram eles fazerem e se perderam completamente de quem são. Mas o ponto que o filme mostra é que, embora todos esses adultos sejam horríveis à sua maneira, os mecanismos que os personagens encontram para não se tornarem adultos simplesmente não funcionam. Escapismo não funciona. Qualquer que seja a magia que os personagens estão usando para tentar se esconder, a verdade está bem lá embaixo. E se não for abordada, ela vai levar ao desastre. Ou seja, o que esses personagens precisam é encontrar um jeito de serem adultos e continuarem fiéis a si mesmos. Miyazaki quer que seus personagens vivam suas verdadeiras vidas e encontrem seus verdadeiros destinos. E a maneira que ele encontrou para que isso aconteça é uni-los num só lugar, o castelo. Digamos que esses personagens têm que se tornar basicamente terapeutas uns dos outros. O principal fio da história com qual isso é expresso é com Hal, que vive na ilusão de que pode resolver tudo com manobras cuidadosas. Mas à medida que o filme avança, ele começa a se desgastar pelos muitos papéis que interpreta. Aliás, inclusive, é muito interessante como o Miyazaki consegue abordar masculinidade tóxica, né, no papel do Hal, além de ter feito um homem imensamente bonito. É maravilhoso, porque eu acho que o Miyazaki, ele viu os príncipes da Disney e ele falou: segura meu poodle, porque agora eu farei o personagem mais gostoso da história da animação. E aí surgiu o Hal. E aí não só isso, ele falou assim: vamos deixá-lo moreno, inclusive o dobro da gostosura. Então assim, obrigado Miyazaki, porque assistir o Castelo Animado, gente, é um deleite visual. E assim como alguns dos outros heróis masculinos do Miyazaki, o arco de personagem dele é aprender que resolver as coisas sem agressão e sem destruição é a melhor maneira de conseguir resolver seus conflitos. Todos os heróis do Miyazaki, o que é interessante é que a narrativa do Hal é a mais ambígua, porque ele quer parar a guerra, mas ao mesmo tempo ele abraça a violência. Ele diz que tá tudo bem, que ele pode resolver essa coisa de guerra sozinho, e é aquela coisa meio, tá, eles são os vilões que usam a violência, mas eu sou o bonzinho que tá usando a violência para combater os vilões. Mas isso não funciona. Coloque-se na sua vida, garoto. Você é dono da tua vida, ninguém vai se chegar não. Vai pro diabo que os carregue. A linha de fundo do Miyazaki, inclusive em vários filmes, e o que é muito interessante é que nenhuma guerra vale a pena lutar. A guerra é uma estupidez, uma bobagem, uma coisa ridícula. E é maravilhoso o Miyazaki sempre colocar essas mensagens no filme de uma maneira muito sutil, mas que penetra o subconsciente do espectador. Interessante como o Miyazaki constrói isso através do uso do fogo dentro do filme, com Calcifer, por exemplo. Porque quando o fogo é usado com moderação para aquecer, cozinhar, limpar, é muito benéfico. Mas todas as outras ocasiões em que o fogo aparece no filme, ele causa destruição, tragédia, caos, com uma paleta de cor bem escura e ao mesmo tempo aquele vermelho cortante aparecendo na tela. Então assim, é muito legal como o Miyazaki constrói isso no subconsciente do espectador aos pouquinhos. Inclusive vamos falar sobre a cena da culinária, porque assim, o Hal cozinhando, gente, é maravilhoso. Como pode uma cena de 4 minutos de um homem cozinhando ser tão artística e impecável? Olha, o Miyazaki tá de parabéns. Ele tá de parabéns, Sônia. Porque assim, eu quero alguém igual o Hal na minha vida. Agora,
abordando o final do filme, que é considerado por muitos o final mais esquisito e mais estranho dos filmes do Miyazaki, existem muitas críticas quanto a isso, eu não acho que é um final tão fora assim. Tá, na primeira vez que eu assisti o Castelo Animado eu fiquei, não entendi droga nenhuma, mas gostei. Vi pela segunda vez, falei, tá, entendi um pouquinho. Vi pela terceira, entendi mais um pouco. É um filme que quanto mais eu fui cavando, mais eu fui encontrando. Mas assim, se você assistiu o Castelo Animado de primeira e não entender nada, não se culpe, porque é bem isso mesmo. Mas vai vendo de novo que você vai perceber que esse filme é fabuloso. As principais críticas ao final do Miyazaki é que no final tudo se resolve muito de repente, mas se você reparar bem, a construção da história, ela leva pra isso. É só a gente seguir o fio da meada que a gente vai entender exatamente o que o Hayao Miyazaki quis fazer. Conseguiu combinar regras de contos de fada com regras de terapia. Nos contos de fada você encontra o ponto principal do seu problema, resolve ele e o reino é restaurado magicamente do nada. Na terapia é quase a mesma coisa. Você vai ao cerne do problema, resolve, obtém seu momento de avanço e quanto mais profunda for a mudança, maior vai ser o efeito cascata que a terapia vai ter na sua vida. É isso que acontece no final do filme. As pessoas encontram seus verdadeiros corações e o que estava quebrado é consertado. Pra mim, a principal mensagem que o Miyazaki quer trazer pro público e que eu vou aqui trazer pra você num momento muito inspiracional é de que assim, não cresça sendo um adulto horrível. Tá? Tente ser um adulto que é fiel a si mesmo, fiel às suas convicções, fiel ao seu coração, verdadeiro consigo mesmo, que não dá vazão à ganância, ao egoísmo e a outros motivos fúteis que tornam a humanidade uma grande porcaria. E eu acho assim, se o pobrezinho do Miyazaki pediu pra gente ser um adulto bom, a gente deve tentar, porque ele é um velhinho muito adorável. Isso, gente, essa é a minha análise sobre o Castelo Animado. Eu quero saber o que você acha de O Castelo Animado. Comente aqui e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma nova análise, nenhum novo vídeo. Curte se você gostou, tá bom? E me segue nas redes sociais, onde eu tô sempre comentando filmes e vai ter conteúdo muito legal sobre o Castelo Animado lá. Então já corre pra me seguir e a gente se vê no próximo filme. Até lá!